O que é um profeta? O que ele faz? Como separar um verdadeiro profeta de um falso profeta? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético e hoje nós vamos falar sobre quem recebe a profecia. Isso mesmo, vamos falar dos profetas. Como identificar um profeta? O que ele faz e qual a importância dele para nós hoje? E outra pergunta, existem profetas hoje? Mas antes de revelar esse segredo, se inscreva no canal. Cada semana nós temos vídeos novos aqui falando sobre alguns segredos da Bíblia, especialmente sobre profecias. Então deixe o seu like aqui e se inscreva no canal. Deus sempre quis estar próximo do ser humano, junto da sua criação, a sua obra-prima. Mas infelizmente depois da queda, depois da entrada do pecado, Deus não mais poderia estar face a face diante do homem, porque a sua santidade com certeza destruiria o homem pelo seu pecado. Após essa separação, Deus precisaria entrar em contato com o ser humano. Deus não poderia abandonar o homem. E Deus agora aparece através de sonhos e visões. Essas pessoas que recebiam a revelação de Deus através de sonhos e visões, na Bíblia é chamado de profetas, que significa porta-voz de Deus, ou até mesmo vidente. Vidente não no sentido de prever o futuro, mas vidente porque ele era alguém que recebia algo sobrenatural, uma visão, um sonho profético. Esses sonhos e visões revelavam a vontade de Deus, e o profeta, por sua vez, ele não deveria aumentar e nem tirar nada da palavra de Deus. Então Deus dava a vontade dele para o homem, e o profeta, por sua vez, transmitia a todos os povos. Então perceba, o profeta não tinha a mensagem dele, mas era a mensagem que Deus deu a ele para revelar ao povo. Mas hoje em dia, existem profetas? A Bíblia deixa claro que nos últimos dias, Deus derramaria o seu Santo Espírito, fazendo com que homens, mulheres, crianças teriam visões, sonhos, ou seja, profetas em nosso meio, revelando qual é a vontade de Deus. O dom de profecia acompanharia o povo de Deus até os últimos dias. Uma prova disso está em Apocalipse no capítulo 14, verso 12, que diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui nós temos duas características do povo de Deus: é fiel guardando os mandamentos, mas aceita a fé em Jesus. Ora, mas o que é a fé em Jesus? Avançando alguns capítulos do livro do Apocalipse, chegamos ao capítulo 19. Encontramos que a fé em Jesus é o dom de profecia, é o espírito da profecia. Então podemos concluir que nos últimos dias o povo de Deus seria fiel à lei dele e também no meio do seu povo teria o dom de profecia. João, em uma de suas cartas, ele diz que nos últimos dias apareceriam diversos espíritos e nós deveríamos provar esses espíritos. Então vamos agora tentar separar os verdadeiros profetas dos falsos profetas dos últimos dias. Uma das características do verdadeiro profeta é que o profeta verdadeiro leva o povo de Deus à obediência. Isso mesmo, o povo deve ouvir a voz do profeta, entender que é a voz de Deus e ser fiel ao Senhor. Se o profeta não está fazendo isso, está pisando na lei e não está guiando o povo para o caminho correto, esse é um falso profeta. Outra característica importante do profeta é que se ele profetizou algo, isso deve acontecer. Se não acontecer, ele é um falso profeta, lógico. João também nos previne a respeito de um falso profeta. O falso profeta, ele não centraliza a fé em Jesus, mas centraliza nele mesmo. Então, uma característica de um verdadeiro profeta, ele tem como centro da sua mensagem Jesus Cristo, o crucificado, o ressurreto entre os mortos. O próprio Cristo diz que na sua vinda, muitos diriam: Senhor, Senhor, expulsamos em teu nome demônios, e em teu nome fizemos muitas curas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então perceba, expulsar demônio, curar em nome de Jesus, isso não dá a ele credencial para ser um verdadeiro profeta, mas algo que identifica ele como verdadeiro profeta é ser fiel à lei de Deus, ser uma pessoa íntegra, fiel aos princípios de Deus.
Isso é um passo para credenciá-lo como um profeta de Deus. Um outro sinal interessante nós vemos em Daniel. Daniel, quando recebia as visões, ele perdia o fôlego, ou seja, ele ficava sem respirar. E você percebe claramente que Daniel, quando terminava uma visão, ele estava muito fraco. Então fique de olho. Aquele que diz que é profeta e recebeu uma visão, observe se ele respira, se ele fica fraco, porque a Bíblia diz que assim aconteceu com Daniel. Por que não vai acontecer com ele? Uma evidência clara de um verdadeiro profeta são os seus frutos. A sua obra aqui na terra, o que ele tem feito, tem ajudado as pessoas, tem guiado o povo para o caminho verdadeiro. Um verdadeiro profeta diz a verdade, mesmo que muitos não queiram ouvir. Ele diz a verdade, mas vive também essa verdade. Ele não é hipócrita, ele vive segundo a vontade de Deus e anuncia essa verdade, vivendo a verdade. Esse é um verdadeiro profeta de Deus. Queria deixar para você nesse momento um último conselho. Cabe a mim e a você identificar o falso do verdadeiro profeta. Mas como eu vou fazer isso? Através da palavra de Deus. Somente ela é o caminho seguro para guiar o povo até os últimos dias em santa fidelidade a Deus. Que Deus te ajude, te abençoe, te ilumine, te dê sabedoria através da oração e do estudo da palavra para caminhar no caminho seguro. Gostou de mais um Segredo Revelado? Então curta esse vídeo, compartilhe para os seus amigos e se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe a sua sugestão para os nossos próximos vídeos. Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias.